A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, do seu canal EBD, meu primeiro seminário, e trago a você mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, da nossa classe dos jovens, a nossa 9ª lição, que tem como tema Paulo censura a contenda entre os irmãos. Acredito que será uma lição maravilhosa para o nosso despertamento espiritual. O texto do dia vai dizer assim: na verdade, já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7. Paulo vai tratar de um assunto de muita importância no meio da igreja, quando alguns irmãos estavam se levantando contra os irmãos menos favorecidos da igreja, levando esses irmãos a pagar uma alta conta. Você se lembra daquela parábola que o Senhor Jesus contou? Um homem que era rico e chama os seus devedores para o acerto de conta, e ali várias pessoas vão para o acerto de conta e um devia muito dinheiro, e ele é perdoado por esse homem. Mas quando na rua ele encontra alguém que devia menos, uma quantidade quase que insignificante para ele, ele quase matou aquele homem, dizendo que ele iria até o final, ele teria que pagar tudo. Quando essa injustiça chegou ao ouvido daquele homem rico, disse então: já que você não pôde perdoar a dívida desse que está te devendo, e eu te perdoei, então eu retiro o perdão, e você então vai ter que me dever, vai ter que pagar tudo que você me deve. Tudo que você me deve, você vai ter que pagar tintim por tintim. Por quê? Porque esse homem que havia perdoado aquela dívida, viu que aquele outro não teve o mesmo sentimento de perdoar aquele que lhe devia uma quantia sem nenhum significativo. Então aqui da mesma forma, Paulo vai encontrar na igreja irmãos que tinham posses, que se levantavam contra os outros para poder pisar mesmo naquelas pessoas. E isso trazia um prejuízo muito grande. A síntese desse texto vai dizer: devemos evitar as contendas judiciais entre os membros da igreja, pois o acerto amigável é melhor do que uma contenda jurídica, principalmente com o irmão da fé. Ou seja, é melhor acertarmos antes de chegar ao magistrado, porque senão ele vai dizer: mas vocês não são da mesma fé, não professam a mesma fé, por que vocês estão fazendo isso? Vai ser vergonhoso para o tal que estiver praticando essa situação. Qual é o objetivo da nossa lição? Mostrar o poder do julgamento da igreja local, apontar a estrutura de funcionamento das igrejas cristãs e dos tribunais romanos, conscientizar de que os conflitos e disputas podem comprometer a vida eterna com Deus. O nosso texto bíblico está registrado em 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 1 a 6. Ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as causas mínimas? Não sabeis vós que havemos julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira os que não... Pondes na cadeira aqueles que são de menos estimas na igreja? Para vos envergonhar, eu digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante os infiéis. Paulo vai confrontar a realidade dos irmãos da igreja de Corinto, o modo como eles estavam vivendo, como eles estavam tratando os irmãos da igreja. A introdução diz assim: na lição deste domingo, veremos que os membros da igreja em Corinto estavam levando uns aos outros aos tribunais para resolver suas diferenças.
O apóstolo Paulo os exorta a respeito desse comportamento e os orienta a tratar as questões internas entre eles. O litígio entre os irmãos estava causando escândalo para a igreja e prejudicando a unidade. Então, o apóstolo mostra que os crentes tinham competência para julgar as questões internas e não precisavam recorrer ao sistema romano de justiça. Paulo então vai dizer para aquela igreja: vocês não sabem que vocês hão de julgar, que nós, a igreja, há de julgar os anjos. É claro que a igreja, se ela for julgar anjo, vai julgar os anjos caídos. E, na verdade, a sentença sobre os anjos caídos já está determinado pelo Senhor nosso Deus. O poder do julgamento da igreja local. O universo jurídico romano, como funcionava? O sistema judicial atual herdou muito do sistema jurídico e social do Império Romano. Os romanos tiveram que desenvolver uma estrutura que atendesse à sociedade que era nitidamente litigiosa, devido à complexidade de gestão de um império tão abrangente. No universo jurídico romano, a prática da justiça era comum. As decisões eram tomadas com o objetivo de favorecer os patronos ricos ou poderosos citados por Paulo. Não é muito diferente do que se apresenta hoje, né? Se você tiver condição de pagar um bom advogado, e se advogado tiver uma boa influência, muitas portas irão abrir para essa pessoa que está sendo julgada e condenada. Mas se ela for uma pessoa menos favorecida, ela vai cair na mão daqueles que trabalham, dos promotores que trabalham em defesa daquele que não pode pagar um bom advogado. Então, se o menos favorecido entrar em demanda com alguém que tem dinheiro, ele sabe que ele vai perder. Porque a tendência é cada um fortalecer a sua classe. Então, os mais ricos sempre fortalecendo os mais ricos. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Então, a questão desse jurídico romano era que o quê? Favoreciam sempre quem tinha mais e desprezavam o que tinha menos, né? 2. A organização da igreja local. Certamente o modelo hierárquico do Império Romano influenciava na estrutura da igreja local. Contudo, a igreja jamais pode se deixar levar pelo pensamento desse mundo. Em uma igreja cristã nova como a de Corinto, os conflitos e a busca dos direitos institucionalizados por Roma seriam inevitáveis. Por quê? Porque a igreja não tinha uma estrutura ainda com homens de Deus que conseguissem fazer o julgamento necessário. Então, era comum. Eles vêm de uma prática de um lugar onde, vamos dizer assim, as leis romanas predominavam, então era comum eles recorrerem lá para julgar as demandas que aconteciam entre si. Porém, era fundamental que eles escolhessem alguém entre eles que pudessem fazer esse julgamento. Mas Paulo os exortou duramente a respeito das contendas e disputas judiciais. O apóstolo trabalhava com o objetivo de ver uma igreja santa, sem mancha, mácula ou ruga. Igreja essa que não desse nenhum testemunho, que viesse contrariar a palavra e o amor, a comunidade entre eles. Porque senão seria comum se deparar com situações que iriam trazer prejuízos terríveis à igreja. No 3, Paulo propõe um modelo de conciliação para a igreja cristã. A igreja de Corinto vivia em constantes conflitos, divisões, dissensões e casos de imoralidade. Já estudamos isso em lição passada. Por isso o apóstolo exorta a viver uma vida de santidade e resolver as questões internas na própria comunidade. Ou seja, a demanda é na igreja, então resolva na igreja. Se a demanda de um crente fosse com alguém fora da igreja, aí sim, ele teria toda a liberdade de levar essa causa à justiça comum. Mas se é entre irmãos, então que se fosse resolvida entre os irmãos, sem necessário levar para terceiros tomarem posição quanto a isso. O apóstolo questiona se não havia na igreja pessoas sábias o suficiente para julgar as rixas internas, em vez de submeter conflitos internos ao julgamento perante os infiéis. Coisa triste, né? Precisar chegar diante do infiel para poder ele julgar as causas.
mas estamos vivendo isso quando juízes estão precisando bater martelo quanto à questão de liminares, decisões jurídicas. Olha, que coisa terrível está acontecendo nos nossos dias. Só o Senhor para ter misericórdia de nós nos dias em que nós estamos vivendo. No 2 vai dizer assim: estrutura de funcionamento das igrejas cristãs e dos tribunais romanos. Funcionamento da igreja em Corinto. A igreja de Corinto era organizada nas casas de alguns membros. Ela teve sua origem na casa de Justo, que ficava ao lado da sinagoga. A igreja, na sua grande maioria, era formada pelos pobres que viviam no cais do porto de Corinto. As famílias se reuniam geralmente nas casas de pessoas de melhor poder aquisitivo da comunidade. Ou seja, as pessoas que tinham posses e aceitavam o evangelho, a mensagem do evangelho, abriam as portas da sua casa e ali se formava um grupo de pessoas que estariam pregando o evangelho. Então era comum: a casa é minha, o culto é meu. Já viu aquela história da criança que só tem a brincadeira enquanto ela está lá, porque depois que ela sai, ela leva o brinquedo e acaba a brincadeira? Ou senão o menino leva a bola e depois ele fala assim: não, eu não quero mais jogar. Pega a bola, coloca debaixo do braço, não quer saber, né, que ele podia ficar ali para os demais brincarem. Então ele leva a bola, acabou a brincadeira. Então aqui, a casa é minha, o culto está na minha casa, então o que acontecer aqui, aí eu mando. Então era esse tipo de situação que acontecia, né, na igreja, nas igrejas ali de Corinto, porque as igrejas aconteciam em casas, então era comum que isso acontecesse. O poder de julgamento da igreja estava condicionado à prática da injustiça no 2. Se havia conflito e rixa a serem levadas a julgamento, era porque alguns continuavam tirando vantagens dos próprios irmãos da igreja. No entanto, Paulo afirma que tanto os que estavam causando danos como os prejudicados estavam errados. Então, quem causou dano ao outro está errado, mas quem está prejudicando o outro também está errado. É um princípio que nós temos que ter o cuidado. Se o mal que eu não quero para mim, eu não posso desejar para o outro. Eu tenho que pensar nisso. Se eu quero o bem para mim, eu devo desejar o bem também para o meu irmão. Então lá Paulo vai questionar isso. As pessoas mais indicadas para resolver os conflitos internos seriam os próprios líderes da igreja, que deve ser assim até hoje. Os líderes da igreja precisam ser pessoas idôneas, pessoas que têm conhecimento do assunto que vai ser proposto, falado, e ali trazer uma orientação segundo aquilo que Deus iluminar a mente, e não tomar partido de situações, de posições, porque senão o prejuízo vai ser generalizado para toda a igreja. Então, tanto quem levou o prejuízo e quem que está levando a pessoa à demanda tem que ter o cuidado. Por isso que precisa haver o equilíbrio para que haja ponderação entre os assuntos. Nesse caso aqui, há questões que, por lei, têm de ser submetidas às autoridades legais, mas outras podem ser tratadas pelos líderes. Ou seja, vai ter situação que vai fugir da esfera da igreja. Aí não tem jeito. Aí tem que ser conduzida aos magistrados para que eles façam o julgamento. Mas o que der para a gente julgar, vamos julgar. Eu, por exemplo, eu sou um pastor auxiliar. Eu tenho o meu pastor presidente. Vamos dizer assim, são 3 esferas. Eu tenho presbíteros dirigentes de congregação que trabalham comigo, e eu sou um pastor que trabalho com o pastor presidente. Então, os dirigentes têm demandas que eles resolvem nas suas congregações. Tem demandas que eles trazem para mim e a gente resolve juntos. Mas tem demanda que vai fugir à minha alçada, então eu levo para o meu presidente. E situação, o presidente vai levar para o nosso conselho de pastores para resolver. Antes de repente levar para fora do âmbito da igreja. Então sempre vai ter escalas que se podem resolver as situações.
tá certo? Antes de levar para o magistrado, para as leis humanas. As leis humanas podem ser, podem obter algum êxito? Pode. Elas estão ali para isso, mas não em primeiro lugar, sempre na última esfera. O modelo de funcionamento dos tribunais romanos nos dias de Paulo. Como funcionava esses tribunais nos dias de Paulo? Os tribunais romanos possuíam jurisdição e deliberavam sobre processos que envolvessem cidadãos romanos de todo o Império. O Império Romano tinha como política respeitar a tradição local de cada província que era dominada por eles. Então, cada província, cada país que era dominado pelo Império Romano, eles deixavam que as leis locais fizessem tal julgamento, a menos que o que fosse cometido fosse contra o governo de Roma. Aí eles eram levados à lei de Roma para que Roma fizesse o julgamento, tá certo? Em Corinto, o foro do governador ficava no centro de Agora. Em sua volta, vários templos e estátuas que representam deuses pagãos, né? À sua volta tem isso, né? Várias estátuas que representavam. Conforme o costume romano, as sentenças tinham que ser proferidas de dia para que o deus Júpiter assistisse os debates e iluminasse o julgamento. Então eles faziam o julgamento durante o dia para que o Deus deles pudesse olhar e estar participando ali. Graças a Deus que o nosso Deus não precisa nada disso, né? O nosso Deus, com os seus olhos como chama de fogo, penetra todas as coisas, até os lugares mais escondidos do nosso coração. No 3 diz: conflitos e disputas podem comprometer a vida eterna com Deus. Os injustos não irão herdar o reino de Deus. Tá certo? Paulo se volta para os defraudadores dos irmãos e os adverte quando a perda da vida eterna com Deus devido às injustiças praticadas. O comportamento deles não estava coerente com o novo relacionamento com que o cristão deve ter com Deus e seu próximo. O apóstolo estava se referindo àqueles que não se arrependerem de suas práticas injustas, mas persistirem em buscar os seus próprios interesses. Eles receberão uma condenação por isso. Por isso que Deus vai iluminar a Paulo para trazer essa orientação à igreja, para que a igreja não entrasse nessa questão e não tomasse partido no sentido de que apoiar aquele que está cometendo a injustiça, mas levar para um caminho da justiça, principalmente a divina, que ela não vai trazer nenhum prejuízo, pelo contrário, a justiça divina sempre traz a bênção para a vida daqueles que a estão buscando. Os irmãos fraudulentos igualmente são condenáveis com os juízes injustos. A reprimenda paulina é forte, ela iguala quem defrauda o irmão com os devassos, idólatras, adúlteros, ladrões e roubadores, avarentos, os bêbados e maldizentes. Está vendo só? O injusto, aquele que tira do seu irmão, está no mesmo pé de todo esse grupo aqui que vai ficar fora do reino de Deus. Portanto, todos estavam debaixo da mesma condenação. O termo injusto é empregado para se referir aos juízes dos tribunais romanos. Agora, em 1 Coríntios 6, 9, o mesmo termo é empregado aos crentes que cometem injustiça. Paulo considera a atitude de não suportar a injustiça dos irmãos como um erro, pior ainda do que o erro de quem pratica a injustiça contra o irmão. A pessoa erra, mas tem alguém que apoia o erro. Temos que ter o cuidado. Assim, o apóstolo estimula os seus ouvintes a reconhecerem a graça divina a seu favor, que no caso aqui havia resgatado de uma vida de miséria espiritual. A graça divina restaura, traz todo homem da miséria para uma vida com o Senhor nosso Deus. Por meio de quê?
por meio do perdão dos nossos pecados. No 3 diz: disputas diante de juízes pagãos, conflitos e disputas internas estavam sendo levadas diante dos juízes pagãos, que não tinham perfeito entendimento de como funciona a organização da igreja. As tomadas de decisões destes juízes poderiam ter um impacto negativo significativo nos relacionamentos internos da igreja, pois não teriam como base os princípios cristãos. Ou seja, os julgamentos do mundo não têm a base bíblica, não têm a base da palavra de Deus. A palavra de Deus foge completamente ao pensamento mundano, ou o pensamento mundano foge completamente do que a Bíblia ensina. Então cabia àquela igreja usar o modelo bíblico, a palavra, para trazer o julgamento, e não levar irmãos para serem julgados por um pagão. Esses dias, um dos nossos presidentes da convenção disse que teve uma igreja que, infelizmente, precisou sofrer uma intervenção divina, também sofreu uma intervenção divina, mas também precisou sofrer uma intervenção jurídica devido a alguns acontecimentos nesta igreja, e o juiz bateu o martelo, e quem foi para lá foi alguém determinado pelo juiz que não tinha nada a ver com a igreja. Alguém que ia, mas era um fumante, que não tinha nada a ver porque não era cristão. Mas por quê? Porque a situação ficou tão terrível que precisou cair nas mãos das autoridades. Então, quando a demanda vai para alguém que não tem o conhecimento bíblico, pode acontecer a mesma coisa. Aí, a desgraça está feita, porque não se sabe o que pode acontecer. Então, precisamos ter esse cuidado para que não haja esses prejuízos na igreja do Senhor Jesus Cristo. O texto não fala quais eram os litígios, ou seja, as disputas que estavam acontecendo entre aqueles irmãos. O que estavam levando aqueles irmãos aos tribunais romanos. Mas é possível que fossem questões irrelevantes, sem maiores implicações pessoais, inclusive com base nos novos princípios recebidos pelo cristianismo. Não se traz o relato do que era, mas tudo indica que não era nada que trouxesse prejuízos terríveis às pessoas. Eram coisas irrelevantes, que poderiam ser tratados pelo grupo de obreiros daquela igreja para preservar aquela igreja de uma ação futura. Concluindo essa nossa 9ª lição, diz assim: diante dos inúmeros conflitos internos da igreja em Corinto, levados aos tribunais romanos, o apóstolo propõe um modelo de conciliação para a igreja local. Paulo adverte que quem não acatasse sua sugestão estaria correndo o risco de ser classificado com os demais pecadores condenados à perdição eterna. Ou seja, Paulo dá uma saída. Irmãos, vê alguém entre vocês para julgar a causa de vocês. E não use mais a questão dos tribunais fora do contexto cristão para julgar as causas de vocês, não. A não ser que seja algo extremamente difícil. Você tem alguma causa na justiça? Você tem alguma causa contra o seu irmão? Tem alguma contenda contra o seu irmão? Tem alguma situação que está lhe tirando a paz, lhe tirando o sono? Faça como Jesus aconselhou. Se puder, chame alguém e vai lá, converse. Leve uma testemunha contigo. Converse com a pessoa para ver se há conciliação. Para que não seja preciso cair na mão dos magistrados. Resolva a questão, para que você tenha paz na alma e paz de espírito. Que Deus te abençoe, que esta lição possa ter tocado ao seu coração. Existe a justiça dos homens, mas existe a justiça divina. Existe aquilo que os homens fazem, e eles fazem naquilo que eles aprenderam, mas tem uma justiça que não falha, que é a justiça de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro. Lhe convido a se inscrever no canal, que você venha comigo somar em mais uma aula, mande para os seus grupos. Se você entende que tem alguém na sua igreja que está vivendo contenda, divisão, litígio, alguma coisa assim, entre irmãos, com carinho, mande essa mensagem para ela,
para que ela seja tocada pelo Senhor nosso Deus. E na lição 10ª falaremos sobre seu corpo é membro do corpo de Cristo. Dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe os nossos vídeos, para que nós possamos alcançar os nossos 1000 inscritos, para que as portas aí da transmissão ela alcance mais vidas em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.